Olá, bem-vindos a mais uma edição do Memórias à União, que hoje tem o prazer de receber Walter Santos, companheiro de longas jornadas aqui pela imprensa paraibana e que também tem sua história aqui com a velha senhora, com a velha escola do jornalismo paraibano. Walter, geralmente eu começo essas conversas com uma pergunta básica e bem simples, que é a seguinte: como foi que começou a sua história com a União? Luiz Carlos, a minha inserção nesse processo histórico do jornal A União tem a ver com um personagem que já não está conosco, e foi secretário de comunicação, chamado Martinho Moreira Franco. Luiz Martinho Moreira Franco, que de Moringueira. Que de Moringueira foi quem nos convidou em 1986, com a reeleição de Tarcísio Buriti no governo do Estado. Eu preciso gerar um parêntese para dizer que em 86, com a vitória de Buriti, pela primeira vez o PMDB ascendeu ao poder, porque na disputa àquela época com Marcondes Gadelha, que tinha o apoio de Wilson Braga, o fato é que havia um movimento em torno da candidatura de Humberto Lucena. Exatamente. Né? Que era o sonho dele, né, Walter? Diga-se de passagem, né? E nesse tempo carimbou-se aquela história de que, não sei se foi Edivaldo Mota que disse que não constava no horóscopo dele ser governador. E aí, o pragmatismo do PMDB, com o próprio Humberto Lucena, Antônio Mariz, Ronaldo Cunha Lima, José Maranhão, chegaram ao consenso de que para vencer tinha que ser com Tarcísio Buriti. E neste processo eleitoral foram também eleitos os constituintes, que a partir de então começaram a se preparar para a famosa e histórica Constituinte de 1988. Então, Tarcísio Buriti foi eleito e ele tinha como seu, vamos dizer assim, mais próximo, articulador na área de comunicação, marketing, Martinho Moreira Franco, que já à época, né, ele já tinha uma relação muito, muito forte com um cidadão chamado Carlos Roberto Alves de Oliveira, que foi um gênio do marketing, da construção do que a gente entende de marketing político a partir aqui do estado da Paraíba. Então, Martinho me ligou e disse: eu tenho uma conversa com você. E me convidou para ser o editor, que à época, a sede, nós tínhamos lá no centro da cidade, de frente ao colégio Mindelo. Tomás Mindelo, Grupo Tomás Mindelo. Onde foi a Saelpa, né? A antiga Saelpa, lá tinha era uma agência, né? Que era a redação de A União. E a única solicitação que eu fiz a ele, que ele, assim, estirou o pescoço, eu disse: eu preciso de um editor adjunto que seja capaz na produção dos conteúdos, mas seja confiável e seja alinhado com o projeto que você lidera em favor de Tarcísio Buriti. Ele disse: quem é? Eu disse: Arlindo Almeida. Ele disse: Arlindo? Eu digo: sim, Arlindo Almeida. Rapaz, Arlindo é carne e unha de Wilson Braga, é o cara de Wilson Braga, não sei o quê. Eu disse: olha, a gente vai precisar gerar um pacto de confiança. Se a gente não tiver essa confiança e transparência, a gente não vai a lugar nenhum. Vai ficar rodando, né? Eu preciso, pelo menos, que você me dê um prazo, me dê um tempo para a gente fazer esse teste e consolidar essa relação bem resolvida. Arlindo nunca deu nenhum trabalho, e ao contrário, ele que já tinha experiência, né? Era um irmão de Aguinaldo Almeida. Que tinha sido editor da União durante vários anos. Vários anos. Então, implantou, inclusive, projetos importantes, Jornal do Domingo, alguma coisa assim, né?
A cobertura, eu lembro do Jubes, que a União fez, foi uma cobertura extraordinária. E a União que sempre teve, não é, um zelo de saber fazer conteúdos ligados à cultura. A União sempre teve essa expertise. Não é à toa que, nos tempos contemporâneos de 2023, nós temos, por exemplo, o Correio das Artes, a sua nova dinâmica, mas o conteúdo, que é algo fundamental, se distingue do universo em que nós estamos agora convivendo, que são, quer dizer, o universo reproduz uma lógica de notícias curtas. Hoje nós temos um novo processo cultural em desenvolvimento e tal, em que eu percebo que há uma, vamos dizer assim, tendência das pessoas começarem, eu digo, o público macro. Eu não estou aqui falando de faixa etária, porque existem segmentos, e ligando esse aspecto à questão da idade, que ainda se mantém lendo impressos, livros, né? Vamos dizer assim, impressos, né? Que, convenhamos, é uma realidade que estamos numa fase como se fosse em desuso. Superação, pelo menos, né? Superação. E nós, por exemplo, o jornal A União precisa, eu acredito que na H6 com William Costa, precisam desenvolver seminários, etc. e tal, para conviver com essa realidade de transição. Nós vivemos essa fase de transição. Eu tenho, por exemplo, edito uma revista há 17 anos, chamada Revista Nordeste, que ou nós nos adaptávamos com a versão digital, ou nós não estaríamos mais no mercado com a mesma pujança. Mas, voltando para o significado de A União, ao longo da vida, se existe algo que o mercado não pode ter a menor dúvida, é o posicionamento editorial do jornal A União. Porque isso é muito claro, né, Walter? Aliás, quando aqui tem uma primeira página da União, a primeira edição, e logo na primeira página já vai avisando que é um instrumento político que nasceu com tais e tais objetivos. Quer dizer, não tem como você... Hoje nos tempos atuais, a gente percebe que essa linha editorial, que ela tem, vamos dizer assim, clareza, ela tem sabido conviver com o significado da pluralidade da informação, porque no contexto da sociedade civil normal, a existência da oposição política é algo também presente no nosso cotidiano. Mas a União sabe conviver com isso. Houve tempos atrás, em que havia também na União uma conduta mais panfletária, não é? Mais dura. A gente percebe isso, sobretudo, no período em que desagou com o assassinato de João Pessoa. Então, o jornal A União, a linha editorial do jornal A União... Era mais agressiva, né? Era mais agressiva do ponto de vista editorial, com, vamos dizer assim, uma linguagem panfletária. E, além do mais, Walter, tem um detalhe também. Nas campanhas políticas, até bem pouco tempo atrás, você sabe que a União, inclusive, foi personagem importante no processo de cassação do ex-governador Cássio Cunha Lima. Então, nas campanhas políticas, havia também uma exploração muito grande do que a União poderia fazer em defesa de um governo ou de atacar a oposição. Sempre foi uma característica. Hoje, a lei, né, é muito clara, muito eficiente e não permite, né? Então, e aí, aliás, a própria sociedade evoluiu para não permitir esse tipo de coisa, mas que houve um tempo, né, que a gente viu essa análise que você está fazendo bem clara, principalmente a gente, que eu digo, da nossa geração, né? Nós já estamos com idade e com, vamos dizer assim, acúmulo de experiência para saber distinguir. São várias as fases em que, para chegar nesse tempo presente, eu considero que
a União se mantém um único veículo impresso, realmente com qualidade, com conteúdo expressivo, reconhecido, hoje no Estado, aliás, na região... História e periodicidade, né, Valdo? Também são outros dois detalhes que a gente não pode deixar de... Então, há uma natureza que aí, por exemplo, para a existência desse perfil, nós vamos precisar, vamos dizer assim, inserir nessa avaliação o que nós chamamos de autossustentação. Para manter o jornal, existem, vamos dizer assim, ao longo do processo vamos dizer assim, análise comercial, o fato do Jornal União ser uma editora que também edita o diário oficial do Estado, esse diário oficial, ele, por exigir obrigatoriedades dos vários, vamos dizer assim, organismos do Estado, isso gera uma receita. Diferentemente de outros veículos privados, esse aspecto da receita, Lula, é fundamental para que nós tenhamos, por exemplo, eu cheguei à redação hoje, mais cedo, e fiquei assim, tocado com a quantidade de novas gerações que estão, vamos dizer assim, na atividade plena, no processo produtivo mesmo, né, Valdo? Produtivo. Isso só é possível porque e acho que a Nana H6 ela soube dar um salto qualitativo quando elaborou o que se chama de EPC, que é a Empresa Paraibana de Comunicação. Abrigou o que o Estado já dispunha, que era o jornal e a Rádio Tabajara. Teve que conviver com desconfortos, porque haviam, vamos dizer assim, uma estrutura funcional de pessoas, por exemplo, na Tabajara, em que ela precisou, por força das, vamos dizer assim, fiscalizações trabalhistas, etc. e tal, ter que reincidir com alguns dos anteriores, assim, pró-tempores ou funcionários pró-tempores. Prestadores de serviço, Prestadores de serviço, para, inclusive, gerar um concurso público que já se efetivou. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a natureza administrativa que foi incorporada nessa nova fase me faz ver que nós estamos diante de um salto de qualidade do aspecto da gestão. E, afinal de contas, tem que se pagar a conta, né? Tem que pagar a conta. E ela não... todo mês você vai ter que ter responsabilidades. E isso não é uma coisa tão simples de resolver. Você tem que ter receita para fazer frente às despesas. Mas aí, voltando para 1986... Quem era o time? Você falou de Arlindo, mas com quem você fez mais a redação? Como é que montou a equipe? Só para a gente situar o nosso... Nós éramos, à época, né, vamos dizer assim, sempre estávamos em busca das novas gerações. Eu sempre tive um zelo, um cuidado. Nós temos, por exemplo, a Sátiva Costa, ela foi uma repórter negra, tá certo, que teve, assim, um papel como repórter muito determinante. À época, nós tínhamos, chamava de Aninha Neves, que também cumpriu um papel muito determinante. Mas já ali, eu tinha uma, vamos dizer assim, afinidade com a política. Então, Arlindo, por exemplo, foi muito, embora carimbado como braguista, que ele era próximo a Wilson Braga, mas ele nunca deixou... o braguismo influenciar, no trabalho dele. Não, nunca. E olhe que a Assembleia sempre é um ambiente que fomenta as intrigas, mas ele tinha a capacidade de separar bem as coisas, né? Porque na União não dava para ter espaço. E olhe
que já à época havia uma relação de animosidade entre, por exemplo, o braguismo e o buritizismo, né? Porque Buriti foi nomeado em 78, numa disputa indireta, por indicação do general Reinaldo Almeida, filho de José Américo de Almeida, e ele era um professor, um intelectual. Ele, inclusive, dispunha de um pseudônimo que era Tervigílios. Que ele assinava as composições que ele fazia para a música, né? Música clássica. A música clássica. E ele, em 78, lembro muito bem, que uniu forças e com um dos mais importantes paraibanos de toda a história no que se diz respeito à ciência e tecnologia, foi o professor Linaldo Cavalcante de Albuquerque. Este ex-reitor, eu fico ainda hoje a indagar, Luiz Carlos, como ele, em 1978, ele trouxe para o UFPB uma quantidade imensa de professores visitantes em todas as áreas do conhecimento. Por exemplo, na nossa área, Humanas, Letras e Artes, por exemplo, o DAC, o Departamento de Arte e Comunicação, que nós estudamos lá, vou usar a expressão, os comunistas que ele trouxe para fazer o início, a deflagração do processo de... E você veja, concomitante com a instalação do curso de comunicação, ele já queria oferecer o melhor. E a gente está falando da nossa cozinha, né? Que nós, como você disse, fomos alunos de lá, tanto você quanto eu. E isso, em 77 o curso iniciou, em 78 o Linaldo fez aquela revolução, e você veja que hoje... Mas aí, Buriti com o departamento de música. Foi ali que teve a orquestra sinfônica, teve um grande reforço. Trouxe ninguém mais, ninguém menos do que Eleazar de Carvalho para ser o regente e diretor artístico, né? Somente. Pronto, não precisa dizer mais nada. Então, só isso. Nós passamos a ter um outro patamar de relevância nacional. A Orquestra Sinfônica da Paraíba, ela tem um histórico muito relevante. Referência, né? E todos os grandes maestros do Brasil e de estrangeiro, porque Buriti, ele era um intelectual que ele apreciava a música clássica. Então, esse aspecto ajudou muito a nós termos uma, vamos dizer assim, elevação do significado da música. E a própria pauta da união, né, Walter? Sim. Porque como sendo um veículo, como você já fez aquela análise aqui no início, que não poderia se imiscuir muito na política, porque todo mundo sabe qual é a cor da tinta da união, não é verdade? É verdade. Então restava à união a opção cultural. Sim. E aí você, elevando a Paraíba a um patamar que permitia a produção musical nesse nível, e se permitia a produção musical, permitia no teatro, permitia, né, em todas as áreas. Quer dizer, a União teve uma, digamos assim, uma sorte histórica, se é que a gente pode falar nesse tipo de coisa, né? Eu queria adicionar, Lula, um aspecto que citei lá no início. Foi em 1986 que nós tivemos pela primeira vez a ascensão ao poder do que antes era a oposição, que era a resistência ao regime ditatorial, foi conduzido pelo PMDB. E em 1986, do ponto de vista concreto, foi a primeira vez que o partido ascendeu a condição de estar no poder. Mas eu olho e vejo, por exemplo, Antônio Mariz, que à época, em 1986, não sei se para compensar a derrota dele em 82 para o Wilson Braga, ele foi o mais votado deputado federal aqui do Estado. Ele foi, inclusive, carimbado com o constituinte nota 10 pelo DIAP. O DIAP, que é um departamento intersindical que faz avaliação do desempenho dos parlamentares nas suas votações. As votações que, em 1988, nós discutimos e formulamos e consolidamos com Ulisses Guimarães
E Humberto Lucena, que era presidente do Senado Federal, o que se configurou como a constituinte cidadã. Porque, pela primeira vez, depois de anos, décadas, o país começou a gerar uma normatização para incluir, vamos dizer assim, reconhecer direitos que a grande massa, não é? Na pirâmide social, a grande massa não tinha direito. Então, foi por aí que foi carimbada como... Então, Lúcia Braga também era uma constituinte e ela teve um desempenho, do ponto de vista, vamos dizer assim, político-ideológico, que, de certa forma, desvirtuava ou não comungava com o mesmo estilo de Wilson Braga, que era o marido dela. Ela sempre volta e meia, se posicionava como, não sei se a palavra é rebelde ou discordante do encaminhamento mais conservador que o Wilson Braga tinha, né? Tinha, né? Então, Martinho, depois de mais de ano, etc e tal, um dia ele me ligou, e num tempo em que a gente não tinha as facilidades de hoje, porque... Sem e-mail, sem zap, sem celular, né? Sem nada, né? Sem nada, a gente até imagina como é que o mundo era possível, né? Numa ligação convencional, porque à época, você ter um telefone na sua residência era quase status era um investimento. Social. Era investimento, era telpa. E eu lembro que Martinho me ligou, não é? E disse, mas rapaz, você é um danado. Eu digo, mas isso foi que houve, Martinho? Ele disse, não, você enquadrou Arlindo. Eu disse, não. Antes de qualquer coisa, a gente tem que dar chances às pessoas de se adequarem ao processo. Arlindo, eu tenho a liberdade de lhe dizer, Martinho, tive conversa olho no olho e digo, não adianta falsear, fingir, não dá para ignorar que essa é uma oportunidade. E ajudei, inclusive, financeiramente a ele, porque eu não sabia, à época, ele estava com alguns problemas que na vida todo mundo enfrenta, né? Os percalços, né? Os percalços da vida. Mas, assim, eu não tive como Aguinaldo Almeida. Aguinaldo, eu acho que foi, de todos os editores, alguém que teve uma oportunidade também singular de dar ao Jornal União, que era lá por trás do Bom Preço, ali no João Amorim. Na João Amorim. Famosa João Amorim. João Amorim, eu acho que ele deu um salto de qualidade muito especial, por se tratar de ser a União e por se tratar de Aguinaldo, que ainda hoje reputo como um dos melhores editores que nós tivemos ao longo do tempo. Claro que, nesse contexto, aí a gente vai ter que entender as nuances dos mercados. Por exemplo, eu vejo Naná, eu vejo Giza, que agora está como editora-geral do jornal. Editora-geral. Eu começo a vê-las numa editoria que antes não tinha a importância que hoje tem, que é a editoria econômica, de economia. Foram das primeiras pessoas... uma editoria, como você está falando aí, que depois da Constituinte, que você também tem pautado seu raciocínio, muito lembrando a Constituinte, ganhou uma dimensão, né? Porque a economia, ela passou a fazer parte do dia a dia. Você hoje, qualquer pessoa fala sobre inflação, Walter. Qualquer pessoa fala sobre crise, fala sobre juro, entendeu? Bolsa, todo mundo está investindo, tem ação, né? E isso tudo veio graças à discussão, à informação, a um acesso maior, né? Que a Constituinte permitiu. Então, esse patamar elevado do significado da editoria de economia só veio a partir desse... Isso é um processo histórico, né? É verdade. Nós, hoje, por exemplo, nós convivemos com uma discussão que não é uma coisa sua, minha,
dos intelectuais, mas assim, as pessoas comuns, elas estão vendo esse debate do Banco Central de manter as taxas de juros, e a gente pensa, ou a gente imagina, que as pessoas não estejam atentas. Estão, porque mexe. Há um detalhe na vida que diz assim, o elemento mais importante do corpo humano é o bolso. É o bolso. Porque é o que dimensiona. Pelo menos o mais sensível. É o mais sensível, porque delimita o seu tamanho do que é que você pode. Consumir, né, Walter? O consumir. Porque aí esse é o elemento novo do consumo. O fato é que nós estamos com uma pauta, por exemplo, por coincidência, e eu acho que é coincidência, nós estamos vivendo um momento em que o governo do Estado exerce um papel de gestão em que, em plenas incertezas do que significaram os últimos anos, mas tem tido um resultado de equilíbrio fiscal que tem dado ao Estado uma performance que a gente não pode ignorar. Faz tempo, e aliás nunca mais, a gente conviveu com atraso de pagamento de funcionalismo, dos fornecedores que não recebiam os serviços que eram prestados, ou seja, coincide esta nossa nova fase com a performance do governador João Azevedo, que também por coincidência hoje lidera o significado do Consórcio Nordeste, que é, do ponto de vista da articulação política, a novidade construída por 9 governadores que souberam, mesmo com as diferenças partidárias, as diferenças ideológicas que porventura existam, se unir em torno de um objetivo comum que é a região, né? É a região. Mas, Walter, me diz uma coisa, você acha que essas mudanças que você acabou de analisar na economia, que transformaram cada consumidor mais ou menos num especialista, num cara que começou a trabalhar com orçamento, numa pessoa que começou a fazer pesquisa de preço antes de comprar, hoje você sabe que ainda há marcas que você escolhe pela qualidade que elas têm, mas o consumidor vai atrás de encontrá-las pelo melhor preço. E os investimentos diversificaram-se, certo? Você sabe, então tem bolsa de valores, tem fundo de renda fixa, tem tesouro direto, tesouro indireto, enfim, previdência privada. Isso tudo forçou a essa editoria de economia que se fortaleceu e que se fortaleceu como uma prestação de serviço para esclarecer ao leitor o que é que ele pode fazer. Aquela mudança do jornalismo que se diz de você explicar por que as coisas acontecem, mas de você mostrar como elas acontecem. Olha, eu vou ampliar essa sua abordagem para dizer que nós, inclusive, o significado do jornal A União e todos os que estão em torno deste projeto muito bem, com a gestão muito bem resolvida, nós precisamos levar em conta que hoje cada pessoa, ao dispor de um celular, ele pode ser um potencial concorrente nosso, porque existem hoje uma demanda imensa de pessoas que se transformaram em editores de notícia. Eu não estou falando de qualidade. De conteúdo, né, Walter? De conteúdo. Eu estou falando que nós precisamos administrar no nosso entendimento cultural como conviver com essa interferência em que, por exemplo, ao longo da vida, os jornais tinham uns espaçozinhos pequenos, muito tênues e tal, carta do leitor, que não funcionava. Hoje, qualquer pessoa com existe produz a notícia, né? Produz a notícia. E isso significa dizer que a estrutura
do que se chama mobile, que é você conduzir vamos dizer assim, uma plataforma, um instrumento para onde você quiser, você poder interferir no, vamos dizer... Da divulgação do conteúdo, né? Conteúdo. Ô, Walter, e outra coisa, viu? Você veja o seguinte, que o factual sempre foi a principal referência diária para a produção de notícia, né? Não, houve o fato, vamos cobrir. Se vamos cobrir, vamos dar todas as versões. Não era essa a conduta? Lógica, E a fidelidade canina, que é uma expressão de Mino Carta, você obviamente conhece, né? Sim. Eu acho que deve ser inclusive seu amigo, que eu já vi conversas, já referências temos. suas a ele. Mino Carta diz que o jornalista tem que ter uma fidelidade canina aos fatos. Então você veja, o internauta com o celular e uma rede social móvel, como você disse, ele chega a ver o fato, registra e já dá a notícia. E isso forçou aos velhos veículos impressos, que só vão estar amanhã à disposição do leitor, a mudar o próprio enfoque de como vai ver a notícia. Se vai ser mais analista, mais... Então, isso você está falando da interferência. Não só a União, né? Não, todo de mundo, todos né? os New York Times, Estado de São Paulo, né? Olha, hoje não há como nós ignorarmos a força, a influência do significado que é você ter posse de um instrumento que pode modificar ou interferir, vamos dizer assim, na realidade. Na realidade. Walter, na história, a gente vê que hoje alguns portadores de celular mudam a história. Eles flagram por exemplo, agressão aos direitos humanos, eles flagram um acontecimento histórico. Por exemplo, quando eu digo agressão aos direitos humanos, por exemplo, a polícia vai fazer uma operação no Morro do Rio de Janeiro, mesmo autorizada pela justiça, mesmo com todos aqueles requisitos legais cumpridos, mas a polícia comete os excessos lá. E o cara filma, pronto, a partir dali já tem algo quase que irrefutável. Ou seja, isso é fato que você está dizendo, interferindo, tá certo, em situações que são de muita delicadeza. O que me faz crer no futuro por exemplo, nós somos da geração em que o hábito na infância, um pouco na juventude, era ler gibis, tá certo? Era Recruta Zero, era Riquinho, depois veio o Maurício de Souza e tal, Mônica. Hoje as crianças convivem com games. Games que vicia. Tá games. Para mim, eu acho que para você também, é uma mudança de paradigma muito forte. E assim, o que nós tínhamos como referência na nossa educação, na formação, de ler os grandes clássicos da literatura, etc. e tal, você não percebe que essa seja a tendência majoritária do momento, né? Do jovem. Até porque, Walter, você vê, eles criam verdadeiras comunidades que sequer foram estudadas pelas ciências, certo? Pela sociologia, pela antropologia, pela própria história. Você vê que, de repente, surge numa velocidade, só para lembrar da genialidade de Caetano Veloso, que aniversariou recentemente, né? 81 anos, estonteante. E que só aos jovens é dado o poder de abraçar aquilo, de entender e de imediatamente produzir um conteúdo, uma história, porque ele tem o raciocínio ainda livre, ele pode embarcar numa viagem daquela sem a necessidade, sim, mas isso, eu preciso ouvir quem? Mas será que é preciso a gente fazer uma ligação histórica? Será que Marx, lá no Capital, de alguma forma, viu que isso poderia acontecer? Sim, mas a história, o que é que diz? O jovem não está preocupado com isso. Ele está lá preocupado em solucionar aquela batalhazinha que ele está disputando e vencer. O que nos remete a uma reflexão de, assim, isso de certa forma é real,
mas tem seus aspectos negativos que a gente, quer dizer, não é seu papel nem o meu como agentes da comunicação, mas os pedagogos, e eu já percebo que existe um movimento nacional nessa direção, estão preocupados com como, tá certo, por exemplo, nesse contexto todo que nós estamos falando, ainda tem o que significa o lixo da internet, que são as fake news. Isso aí é um capítulo à parte, né? Aí, e isso interfere na vida das pessoas. Hoje nós temos... E de forma avassaladora, né? Porque é avassaladora. muito... No tempo da gente já havia fake news. Eu me lembro que eu participei de alguns comitês de campanha e eu me lembro que tinha gente que pensava na produção de panfletos que eram distribuídos de helicóptero, que eram distribuídos nas ruas e que muitas vezes as conversas eram deturpadas só para criar um momento político que pudesse gerar o outro, a necessidade de se defender. Hoje em dia, Paulo, acaba, bota na internet e pronto. Por isso tem que ter, vamos dizer assim, regulação, né? Uma regulação, porque não pode tudo. Quer dizer, a reputação, ela não pode ser destruída por interesses ideológicos, de qualquer que seja a natureza de poder, né? De quem está no exercício do poder e tal. Mas, assim, tem um segmento hoje alinhado com o que a gente chama de conservadorismo, próximo até das teses e ideologias fascistas, preocupantes, que são nutridas com essa cadeia de informações mentirosas, quer dizer, chamada de fake news. Eu sei o seguinte, que o Jornal União, eu acho que eu estou vou solicitar uma audiência com a Naná, e eu espero conversar com ela sobre... Porque a União ela precisa se preparar para essa fase mais à frente, porque não é mais, vamos dizer assim, inteligente querer tapar o sol com a peneira, ignorar a força que essa nova cultura digital ela tem causado na sociedade. Isso. Ô, Valder, e como é que você vê a própria forma do jornalismo, as próprias leis do jornalismo, a lei de que o fato é mais importante, a lei de todas as versões que o fato tiver, a lei da obrigação profissional de você apurar, de você checar, de você contextualizar, de você referenciar historicamente, referenciar cientificamente a informação. Como é que você vê isso nessa velocidade que a internet... Infelizmente, comprovadamente, Lula, nós estamos diante de um cenário em que esses valores conceituais que você pontua, que são fundamentais no exercício do que se chama de jornalismo, de comunicação, esta realidade ela não se aplica à grande maioria de influencers, de personagens desse universo midiático da internet que, vamos dizer assim, o TikTok tem um tempo previsível em que você tem que, naquele pequeno tempo, não é, você ter a sua mensagem, a sua imagem, o seu áudio, a sua abordagem em pouco tempo para chamar a atenção. Como fazer isso? Você tem 2 minutos. Você tem 2 minutos, né? Não, que é uma coisa dos americanos, né? Você chega em qualquer... Mas o TikTok é chinês, né? Eu sei, mas os americanos, você sabe disso, aquele pragmatismo americano, que você chega em qualquer reunião, você tem um projeto, você tem dentro de qualquer coisa. Se você convencer em 2 minutos, as pessoas vão lhe ouvir mais, mas você tem 2 minutos. Convença em 2 minutos. Mas assim... O que nós abordamos aqui vai muito além disso, entendeu? E aqui a gente aborda a massa, né? A massificação da informação. Isso que eu estou falando é uma coisa da cultura gerencial, de CEO, aquela coisa lá da direção de empresas, tal.
completamente diferente, mas que os 2 minutos vale. Mas o mundo está vivendo uma mutação. Por exemplo, nesta semana nós tivemos uma discussão muito importante sobre a Amazônia, que ela não se restringe apenas ao Brasil. Em torno do Brasil existem países que, nesses países, também temos a presença. A Amazônia, né? E aí é uma realidade muito complexa, porque os grandes players do mundo, os Estados Unidos, a China, a Rússia, etc. e tal, precisam conviver com a urgente necessidade de se gerar uma, vamos dizer assim, convivência com a Amazônia, mas tem que saber conviver com as pessoas que moram debaixo delas. Hoje está todo mundo preocupado com vamos dizer assim, os desastres da natureza no mundo, etc. e tal, mas a gente precisa saber conviver com a realidade da Amazônia, abrigando a sobrevivência das pessoas, e aí, para ser bem objetivo, dos povos originários que até hoje tiveram uma situação muito degradante, porque a ambição dos brancos, através da mineração, através da extensão, da pecuária, né? Então, nós vivemos um novo momento, Lula, o encaminhamento para um mundo multipolar. Essa pauta de hoje, Walter, de preservação, de conservacionismo, de defesa intransigente do meio ambiente, você acha que é uma pauta que já se insinuou, está presente e que ditará, por exemplo, a linha editorial nos próximos anos? Seja em que plataforma for. Não tenho dúvidas de que é uma pauta que ela nunca mais deixará de estar sendo, vamos dizer assim, tendo que ser abordada. Nunca mais vamos ter, porque é da natureza humana buscar a sua... eu tenho que admitir que há segmentos dentro da sociedade brasileira que não quer saber disso. Está querendo plantar soja, criar gado, não sei o quê, mas nós precisamos ser responsáveis e não embarcar nessa visão torpe de lucro por lucro, etc. Afinal, tem geração que vem aí pela frente, a gente tem que legar para elas algum, né? Claro, a possibilidade de ter essa natureza minimamente preservada. E aí, um velho instrumento de divulgação, ainda nos moldes primordiais, na plataforma impressa, e de repente se vê diante de discussões como essa, e aí, como é que ele... Então, não tem outro caminho, que é planejar, refletir e trazer para essa realidade formas atualizadas de conviver, porque é inadmissível, é impossível a gente ignorar os efeitos da cultura digital em nossas vidas. E não é uma coisa da província aqui, é da província global. É da globalização da província. Da globalização. Para fazer uma brincadeira, né? Como você disse que foi Martinho Moreira Franco que ele convidou, e Martinho Moreira era riquíssimo na construção dessas brincadeiras com as palavras, né? Pronto, na globalização da província, porque realmente hoje nós somos uma província geral, né? Walter, me diz uma coisa, e como é que você vê a união diante da história? Uma união que está aí com a história de João Pessoa, a união com Vargas, a união com Petrobras, a união com o Homem na Lua, a união com o Botafogo vencendo o Flamengo do Maracanã, enfim, a união cobrindo praticamente 25% da história do Brasil. Quer dizer, qual é a sua análise da união
com a história a partir do momento que você ocupou o cargo de editor, que todos nós sabemos que é um cargo fundamental, né, no projeto e na execução do projeto no dia a dia de um jornal impresso. Olha, a história, ela por si só, ela traduz a importância, independentemente do seu discurso, do meu discurso, da nossa avaliação. É a própria história que identifica o jornal A União como, na conjuntura contemporânea presente, como veículo impresso, com uma natureza de abordagem permanente sobre os fatos que não são só da província, mas os fatos de... Hoje você tem que admitir que os assuntos nacionais e internacionais interessam aos leitores indiscutivelmente. Essa importância, eu acho que ela se preserva pela consciência que o governo tem de preservar e dar, vamos dizer assim, condições de gerarmos, vamos dizer assim, não só a preservação, mas a gente precisa se alinhar a construir um modelo que se aproxime mais e também desse universo digital. Não é situação simples de resolver, mas acho que há condições, pelo aspecto comercial, da autossustentação que a empresa paraibana de comunicação ela gestou, ela criou, essa autossustentação permite que a União ainda permaneça, tenha uma vida mais adiante com essa estrutura conservadora, por que não dizer? Mas a plataforma mais antiga, né? Mais antiga e tal. E olha que nós transitamos da fase do linotipo, em que você tem uma cacheta, você tem que ter um chumbo e tem um linotipista, o cara botava letra por letra. Então, desta fase, que depois veio para o offset, que depois veio com a chegada do computador, o computador mudou esse processo até chegarmos, não é, o que se chama cultura mobile, que é o celular e sua agilidade e sua estrutura de saber, de poder, não é, oportunizar o acesso à informação e reproduzir informação a qualquer momento da vida e da hora. Ô Walter, você já é da geração do curso de comunicação, mas você já trabalhava nos meios de comunicação antes de concluir o curso, não é isso? Já tinha uma experiência... Eu mesclei. Mesclou, né? Mesclei. E na União, como foi a sua convivência com essas duas vertentes, né? Porque você tinha uma turma que vinha da história, o pessoal que fazia o jornal já no dia a dia há muito tempo, Gonzaga, Werneck, Barretinho, Marconi Cabral, aquele povo, e o da nova geração. Você acabou de falar em Sátiva, você acabou de falar em Ana Neves, né? Então, eu quero dizer... E você mesclando aí, talvez a gente possa dizer, né? O Edson Faria disse que era o último dos dromedários, foi a última turma antes do curso de comunicação. Então, eu me sinto o personagem que, por ter convivido com o curso de comunicação e estar militando nas redações, não é? Eu terminei tendo a oportunidade de conviver com o mau humor de alguns dos jornalistas do batente, porque havia, a essa época, 79, 80, um boato inconsistente, uma fake news, de que nós estávamos chegando do curso de comunicação para tomar o emprego, o espaço das pessoas que eram do batente. E isso não aconteceu, porque também não era vamos dizer assim, a consequência de uma melhor formação de natureza profissional. Então, eu convivi com esse processo de transição. E aqui na União, então, né, como editor? E aí soube valorizar também as novas gerações.
eu sempre me foco assim, fico olhando para as novas gerações, porque a rigor nós somos aprendizes, né, Lula? Permanentes. Somos aprendizes. Por mais que a gente saiba, mas a gente sempre precisa É verdade. ter a consciência de saber reconhecer que existem novos processos, novos valores, e a gente precisa conviver com as novas gerações. Pelo menos uma nova forma de contar a história, né? Sim. A gente sempre tem que encontrar no texto a alternativa de como contar a história. Isso é o que difere, tá certo, da quantidade imensa de blogueiros, de influencers que, de alguma forma, soube desenvolver um método de chamar a atenção, mas não tem a essência do conteúdo. Conteúdo, que é fundamental. Que é o Eu digo sempre que, por exemplo, você pode ter uma super, hiper, mega plus, como o pessoal diz, plataforma na internet, seja como influencer, seja como youtuber, seja como for, mas vai chegar um momento que há a necessidade premente, fundamental, de produzir conteúdo. Essa é a número 1. E a número 2, vai haver a necessidade, também premente, também fundamental, de você saber narrar o conteúdo que você criou. Talvez seja isso até, Walter, o que vai nos garantir um espaçozinho, apesar da inteligência artificial que vem aí e que ameaça o emprego de muita gente, né? Isso é real. Né? É real, tá aí. Isso tá, poxa, então, existem parâmetros que nós estamos sendo desafiados o tempo inteiro. Por exemplo, nesse contexto da mídia digital, eu tenho um entendimento que você não pode ignorar a realidade em que, do ponto de vista efetivo, existe uma quantidade imensa de endereços na internet que ocupam o mercado. E isso não pode ser ignorado. O que eu defendo é que não podemos ignorar essa vertente que é expressiva, e a gente precisa gerar uma regulação para entender do ponto de vista mercadológico o que é esse valor, como precificar esses valores. Então, porque assim, tipo, eu já tenho idade para ter autoridade no que eu vou dizer. O G1, que é a base, a plataforma digital da Globo, é uma estrutura que tem o tamanho e a liderança porque investe muito estruturalmente, que é diferente de um endereço que seja seja estruturado com uma, duas pessoas. Como é que você vai precificar com, não é? Então, a gente não podemos ignorar a existência do micro, mas a gente precisa respeitar a estrutura do que nós estamos mercadologicamente. Nós temos que conviver com o micro e com a base estrutural de quem tem maior dimensão. Você conviveu com uma geração que aprendeu a fazer jornal fazendo. Sim, sim. Trabalhou com os técnicos que aprenderam como fazer jornal a partir de um prisma científico, com um curso de comunicação social. E hoje nós estamos quase que tendo uma volta ao passado, onde não é necessário essa abordagem científica, porque qualquer um pode ser um jornalista, mas a gente está lidando com uma nova fase da sociedade, que é a capacidade de produzir a informação a partir da inteligência artificial. Não é necessário um ser humano para produzir uma informação, para produzir uma fake news. E aí, como é que você faz uma análise disso tudinho a partir dessa história toda sua, né, de responsabilidade de ter sido editor de um impresso como a União, que tem essa história todinha aí que a gente conhece? Eu prevejo a situação cada vez mais ampliada em torno de nichos.
acho que o mercado de comunicação ele tenderá a brigar do ponto de vista estrutural, vamos dizer assim, veículos ou estruturas, plataformas voltadas para segmentos distintos, entendeu? Especialização. A especialização. Hoje você já identifica, por exemplo, falamos da importância da economia. Hoje, nesse componente da formação profissional, hoje existe uma gama imensa de cursos que buscam atualizar a sua abordagem, a sua formação à distância. À distância. Eu acho que os novos tempos geraram uma coisa que, conceitualmente, eu poderia chamar de deliveroo. Hoje tem muita coisa que você... Que entrega mesmo. Que não adianta você fugir dessa realidade. Você tem que conviver com esse novo universo de nichos, de delivery que veio, tá certo, para ficar. Precisa de acertos estruturais, questões trabalhistas e tal, sim, mas essa história de entregar num lugar qualquer que seja um produto, isso é algo que não tem mais volta. Não tem mais volta. E o que eu acho interessante, Walter, é a forma, inclusive, de pedir, né? Porque você, de primeiro, você tinha que ir ao fornecedor. Depois você pôde pedir por telefone, mas isso ficou muito restrito aos negócios entre empresas. Hoje em dia, qualquer pessoa, uma criança solicita um serviço por telefone, ou pela internet, ou por um dos aplicativos que a internet lhe proporciona, porque você pode pedir por e-mail, você pode pedir por WhatsApp, você pode pedir por qualquer outra plataforma. E isso, eu acho que acabou contaminando a velocidade com a velocidade da internet. Todo mundo quer as coisas rapidamente agora, já passou, não, já mudou. E, no entanto, a vida é analógica. Você precisa botar um fio elétrico para ele carregar a energia de uma tomada para um eletrodoméstico. É verdade. Né? Esses são os desafios diante da realidade posta. Eu, por exemplo, na minha família, eu tenho conversado com os meus filhos e as pessoas próximas, como a gente, qual é o formato, a forma, a filosofia, porque, por exemplo, na minha família, já não existe o hábito dos nossos netos acompanharem essas coisas de jornalismo a televisão formal, até mesmo a Globo, eles não veem. Eles não veem. O que era um hábito, por exemplo, na minha casa, sempre. Jornal Nacional era uma referência de você estar se atualizando. Eu não vou discutir questões de natureza, de manipulação nem nada, mas assim, a importância do Jornal Nacional inexiste para a quantidade de jovens E na nossa época era até determinante o horário, né, Walter? A gente só assumia compromisso depois do Jornal Nacional. Depois do Jornal Nacional. Assim que se tem uma ideia de como era importante para pautar, né? Então, vamos nos fixar nesse entendimento de que a gente precisa, elaborar processos de convivência e não tem outro caminho, é se atualizar, não tem outra forma. Se reinventar, né? E se reinventar. Mas, Walter, e diante desses desafios novos, né? Desses desafios que a gente está vivendo uma época em que eles surgem como verdadeiros fenômenos e de repente você acaba vendo na própria internet, né? O que foi o Orkut, o que foi o Messenger, né? O ICQ, né? Lá no começo, aqueles aplicativos de mensagem, hoje você vê, né? Muita gente ignora o que significava internet de escada. Pois é. Pois é, aquele barulhinho do modem fax, não é verdade? Mas aí é o seguinte, diante de uma história de 130 anos,
de um veículo que ainda usa a plataforma do impresso, ou seja, bastante analógico na tinta, no filme, né? na rotativa, e os desafios que a sociedade está impondo. Qual é a leitura que você faz do papel que isso aqui pode desempenhar a partir do patrimônio que representa, a partir da história que registra? Por exemplo, só o arquivo físico da União, com os seus registros, seus livros do jornal impresso, suas fotografias riquíssimas produzidas ao longo da história, quer dizer, tudo isso é um patrimônio que está aí, né, Walter? Então, para as novas, para as futuras, para todas as gerações. Então, esta é uma constatação que, independe de qualquer que seja as gerações, a União cumpre, do ponto de vista histórico, essa condição singular que você acaba de citar. Mas acho que o desafio é, de agora em diante, desenvolver métodos, desenvolver políticas, construir meios para chegar às novas gerações. As novas gerações precisam saber, e esse formato de captação dessas novas gerações é o maior desafio. Porque para nós que temos, da geração que somos, esse papel, essa função da União, isso está tudo resolvido. A minha indagação é sobre o futuro, sobre as novas gerações que elas não estão tendo os mesmos hábitos, a mesma cultura que nós temos. Então, este é o grande desafio de futuro. Uma coisa que me inquietou aqui a entrevista o tempo todo, Walter, e eu fiquei pensando em como formular essa pergunta, mas a gente já está caminhando para ao final da nossa conversa, mas eu não vou deixar de fazer, não. É assim, o que é que você destaca, historicamente, que foi um marco na sua editoria? Que assuntos, que temas a União abordou, que você se lembra assim, que ou a União foi o diferencial, ou a União proporcionou uma grande discussão, ou a União simplesmente registrou? Por exemplo, a gente sabe, aí a gente viu a história de João Pessoa, a participação da União como fundamental no processo de cassação de Cássio Cunha Lima, a União como sugestão para debate econômico na Constituição e tal. Mas na sua editoria, no seu tempo de editor, você se lembra de algo assim que foi... Eu acho que a cobertura do processo da Constituinte deu ao Jornal União um status, porque com todos os possíveis limites, a cobertura ela abrigou os 12 parlamentares. Quer dizer, e tinha que ser factual, né? Um negócio desse. Não tinha como você ignorar. E olha que já ali tinha oposição, Evaldo Gonçalves, do PFL, etc. Mas o jornal, e essa era uma pauta que Martinho foi um dos mais importantes ombudsman, quer dizer, um cara que tinha um senso crítico danado, independe da União. Eu mesmo, não sei quantas vezes à noite, domingo, ei, ó, esse negócio aí, ele era um crítico. Tu visse? E esse conceito de tratar a Constituinte como um bem coletivo, bem apurado, etc. e tal, eu acho que foi algo que serve de saldo, de herança básica do período que nós estivemos à frente da editoria. Algum detalhe aí que você gostaria de registrar que por acaso eu não tenha abordado nessa nossa conversa, ou que eu tenha esquecido, que você acha que é importante e tal? Veja aí para a gente não deixar o leitor curioso, aí, o telespectador curioso, né? Olha, tratar de temas como esse, que tem uma força histórica, nós estamos vivendo um tempo em que, em vida, estamos reverenciando um jornalista, escritor,
o melhor dos cronistas vivo hoje, que chama-se Gonzaga Rodrigues. Então, Gonzaga com Aguinaldo, que esteve inclusive no lançamento do filme, os dois representam para mim um zelo muito importante nessa relação que eu tive com Martinho e Carlos Roberto. Carlos Roberto foi alguém muito importante na minha vida, Carlos Roberto Alves de Oliveira. Carrinho. Com ele tinha a perspicácia de perceber o que era a informação e o que era o negócio que a informação podia gerar, né? Eu era impressionado nas conversas com o Carlos Roberto de Oliveira. Ele dominava isso. Era um pragmático. Em outras palavras, eu me sinto, vamos dizer assim, minusculamente, né, fazendo parte de uma história de uma escola. Mas não diga isso não, porque você sabe que as instituições são feitas por homens e que todos os homens podem dar a sua parcela de contribuição e você deu a sua. Esse negócio de minúsculo, isso aí é uma modéstia que vem lá da Torrelândia, é outra coisa, viu? Dona Júlia, me desculpe lembrar, né? Que aí é outra coisa, aí é de origem, é de educação doméstica. Mas a sua contribuição foi dada e muito importante, por sinal, né? Inclusive em coisas que a gente nem chegou a topar aqui assim com maior profundidade, que é a sua percepção, o seu insight, a sua sacação de como a internet seria uma coisa importante no futuro e que levou você a investir profissional, financeira, comercial e todos os meios possíveis na internet e que hoje tem o WSCom, que é uma grande referência de fonte de informação digital, e a revista O Nordeste, né, que é digital e é analógica, e que isso é fruto do seu trabalho. Então, eu estou aqui feliz de saber da decisão da empresa paraibana de comunicação, com o Jornal União, de manter viva essa, vamos dizer assim, perspectiva histórica, que ela em nenhum momento deixará de ter relevância, tá certo? Os depoimentos que você tem produzido, tem construído ao longo desse tempo, faz parte de eu não sei o que é que você vai fazer, se é livro, não sei o que, mas já tem conteúdo qualificado para dizer que em meio a tanta, vamos dizer assim, instabilidade nessas coisas do universo das fake news, a União, ela cumpre um papel e determinante, porque eu não estou acompanhando nenhuma outra iniciativa como essa. O que eu posso dizer ao final é de que espero ter vida para ver essa transição da União com todo esse seu contexto histórico, acervo, memorial e tudo, criar meios de chegar às novas gerações, porque isso chama-se perpetuidade. Tá certo? Temos que gerar alguma estratégia, algo que faça despertar o interesse das novas gerações para preservar essa história extraordinária. Valeu. Só para aproveitar aqui, de repente a gente se inspira na música e produz um moto perpétuo aí, a la Paganini, né? Da União sempre se reinventando a partir do mesmo tema, que é o Jornal Impresso. Mas, Walter, muito obrigado pela sua participação, você sabe que é um prazer, a gente sempre foi bons colegas, né? Já trabalhou junto em várias jornadas aí, desde lá o antigo Jornal Norte, no Correio da Paraíba, né? E a gente sempre teve algumas ideias, exatamente, perfeito, exatamente. E é um prazer tê-lo aqui e uma honra. E aos nossos telespectadores e aos nossos leitores, o nosso muito obrigado por mais essa audiência, por mais esse prestígio nesse projeto que tenta resgatar a história de quem tem histórias com a União. Até o próximo.